Olá, bem-vindo ao Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumpcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Olá, eu sou o Márcio Delfim, coordenador pedagógico da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás, e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de negociação, mediação e resolução de conflitos. Para tanto, nós convidamos o Dr. Marcelo Girardi Correia, que é sócio-diretor da M9GC Conflict Resolution Training, cofundador do Meeting de Negociação, mediador certificado pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. Dr. Marcelo Girardi, é um prazer imenso recebê-lo mais uma vez aqui no Ministério Público do Estado de Goiás e desde já eu te agradeço por ter aceitado o nosso convite. Aproveito a oportunidade também para agradecer a toda a equipe do NUPIA, Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público do Estado de Goiás, por ter encaminhado as questões que serão formuladas ao longo dessa conversa. Dr. Marcelo, eu começo perguntando o seguinte: todos os anos surgem novos métodos de negociação em várias partes do mundo. Mas, até hoje, apesar de já ter se passado muito tempo do surgimento do método Harvard de negociação, ele ainda continua sendo muito prestigiado e estudado. E eu gostaria de entender um pouco melhor por que isso acontece. Olá, Márcio. Um alô também a todos os integrantes do Ministério Público do Estado de Goiás, a todos os ouvintes. Quero dizer que é uma grande satisfação atender o convite da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. É sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. Sobre a sua pergunta, Márcio, sem dúvida, muitos métodos foram criados ao longo dos anos, dos últimos 30, 40 anos. Ainda hoje existem, eu não diria talvez métodos em si, mas visões específicas, em relação à negociação. Negociação é um campo de atuação muito novo, então tem muito ainda do que ser explorado, muita estrada ainda para ser percorrida, de entendimento como é que nós, seres humanos, nas interações que fazemos, como nós podemos obter melhores resultados. O método Harvard de negociação, ele tem, vamos dizer assim, essa perenidade ao longo dos anos, das décadas, Ele tem ali uma constituição, uma estruturação a partir do final da década de 70, com o lançamento da obra Como Chegar ao Sim, que é esse livro seminal sobre o método, no início da década de 80, em 1981. E por que esse método se eternizou aí ao longo das décadas? Por que ele passou a ser a referência para todos os outros métodos, para todas as outras visões sobre como atuar em negociações de forma construtiva, colaborativa e obtendo melhores resultados? Eu te diria, são vários motivos. Eu posso destacar um que me chamou sempre muita atenção e me faz muito sentido, que é o fato desse método ter sido construído a partir da prática e não da teoria. Ele partiu, os pesquisadores, o professor Roger Fisher, o professor William Ury e o professor Bruce Patton, junto com outros professores, mas eles liderando esse percurso, fizeram uma extensa pesquisa com negociadores em várias áreas, naquela época, no final da década de 70, começo da década de 80, uma pesquisa extensa com negociadores da área política, econômica, religiosa, da área de business, corporativa, empresarial, na área social, sobre quais eram os padrões, as características que poderiam ser semelhantes aos negociadores que conseguiam, líderes em suas áreas e que nas suas negociações conseguiam resultados diferenciados. E o resultado dessa pesquisa se transformou nesse método. Eles perceberam que as negociações de maior sucesso tinham sim elementos em comum. E a partir desse estudo desses elementos em comum é que se estruturou um método que pudesse ser universalmente aplicado.
que é o método autoevidente, ou seja, você quando aplica, percebe o resultado diretamente no final do processo. Então, esse é um aspecto fundamental. Ele não foi criado dentro da Universidade de Harvard, na Faculdade de Direito, com base em uma teoria que depois foi testada na prática. Não, foi com base naquilo que já funciona, naquilo que já tem resultado, que já é um formato diferenciado de negociar. E a partir dali foi estruturado dentro de um método que pudesse ser conhecido e replicado por quem quer que estude, né, entenda e comece a aplicar diretamente. Um último ponto que eu destacaria aqui, são tantos, mas eu escolhi esses dois, é que esse método, ele também ele é muito válido e perene, porque ele permite que nós possamos planejar uma negociação, nós possamos, a partir dos elementos fundamentais desse método, ter um mapa enquanto a negociação acontece, e depois que a negociação aconteceu, eu consigo avaliar como foi o resultado da negociação por meio desses elementos estruturais. Ou seja, eu tenho como ir aperfeiçoando o meu trabalho, o meu processo, à medida que eu vou fazendo as negociações. Então, eu diria que são esses os dois grandes fatores fundamentais que podem nos ajudar a entender por que o método Harvard de negociação, o método de negociação baseado em interesses, é tão popular, tão conhecido e o método mais utilizado no mundo hoje, com os melhores resultados. Dr. Marcelo, quando o senhor ministrou o curso para a equipe do NUPIA, aqui em Goiânia, o senhor fez menção à obra de Frederick Glasl, autor austríaco que analisa a questão relacionada à escalada do conflito. Partindo dessa premissa, eu gostaria de saber qual é a importância para o mediador de conhecer a história do relacionamento entre as partes que estão em conflito em um determinado caso concreto. Márcio, essa pergunta é excelente, pelo seguinte motivo. Todo o processo de análise, de diagnóstico que um mediador faz, ajuda ele a pensar nas estratégias, nas possíveis intervenções que ele pode fazer para ajudar duas ou mais partes a negociarem de forma mais efetiva. Então, quando a gente usa um modelo como esse do Frederick Glasl, um modelo de escalada do conflito, é possível entender, primeiro, como um conflito começa, como ele vai se desenvolvendo, e se ele não é resolvido de forma adequada, de forma construtiva, o que vai acontecendo a partir dali, como ele vai ganhando tons de maior animosidade, de maior oposição, como é que as pessoas vão se comportando, quais são os comportamentos mais característicos das pessoas quando estão escalando um conflito. Então é muito importante saber qual é a história desse conflito, exatamente para entender o que está originando, em que ponto que nós estamos, o que é possível ser feito neste ponto da situação conflitiva. É muito interessante, eu costumo comparar essas situações com aquelas situações onde os bombeiros, quando chegam em um local que está pegando fogo, um incêndio que está acontecendo ou que já aconteceu, a primeira coisa que eles perguntam normalmente é: como começou esse incêndio? E as pessoas acabam respondendo o seguinte: não sei, de repente começou a pegar fogo aqui. E com o conflito não é diferente. As pessoas, quando você pergunta como é que começou, falam: não sei, de repente ele falou isso, de repente ele fez aquilo, de repente eu me vi na necessidade de. Ou seja, nenhum incêndio começa de repente. É isso que os bombeiros falam. E com o conflito não é diferente. Nenhum conflito começa de repente. Existe sempre um conjunto de causas que foi levando aquela situação conflitiva a primeiro acontecer e depois se acirrar. Quando o mediador consegue olhar para esse panorama, o primeiro passo é tentar entender o histórico. Qual é o problema? O que está originando o problema? E a partir dali, começar a pensar nas possíveis soluções junto com as partes. Ou seja, pensar nas soluções antes, a gente queima essas duas primeiras etapas que são fundamentais para a qualidade da solução e para a perenidade da solução que
que se é pensada ou construída junto com as partes. Então, esse modelo nos ajuda, claro, é um instrumento, vamos dizer assim, de análise, de diagnóstico, de compreensão da situação conflitiva. Dependendo do momento onde as partes se encontram na situação conflitiva, da história daquele conflito, eu posso selecionar formas, instrumentos, técnicas de intervenção mais apropriadas de acordo com a história daquele conflito. Maravilha, doutor Marcelo. Um outro questionamento que eu gostaria de fazer é o seguinte: quando o senhor veio aqui para Goiânia para ministrar o curso para os integrantes do NUPIA, em sala de aula o senhor contou a história de duas irmãs que disputavam para verificar quem iria ficar com uma laranja. O pessoal está pedindo aqui para o senhor contar essa história para os nossos ouvintes e explicar qual a principal lição que a gente consegue extrair desse caso. Márcio, você me fez lembrar aqui do período que eu tive lá com vocês, no Ministério Público de Goiás, ministrando o curso de negociação. E foi uma grande felicidade, principalmente pela troca, pela riqueza das experiências de todos os participantes e pelo resultado, né, pelas perspectivas todas que se abriram a partir da possibilidade de se conseguir resultados melhores por meio de uma negociação construtiva que leva em consideração os interesses de todos. E por falar em interesses, essa história que você citou, que eu utilizei no treinamento, essa história é uma história clássica que foi citada, que foi utilizada pelo professor Roger Fisher e os professores William Ury e Bruce Patton na obra Como Chegar ao Sim, especificamente dentro de um dos princípios que sustentam o método de negociação baseado em interesses, que é gere opções com possibilidades de ganhos mútuos. É interessante quando nós estamos negociando, e é isso que eles nos chamam a atenção, né? Quando nós estamos negociando, pensando em opções, formas de solucionar uma determinada situação de disputa ou uma tomada de decisão que precisa levar em consideração o que é importante para todas as pessoas envolvidas. Quando nós começamos a colocar opções na mesa, é importante ter em mente que se nós entendemos bem os interesses, se os interesses dos dois lados estão claros, nossa tarefa seguinte é pensar em opções que maximizem, né, os ganhos dos dois lados. Então, quando nós temos a seguinte situação, isso nos faz refletir, né, que a história relata a situação onde duas crianças, brigavam pela última laranja que tinha na casa. E a mãe, quando chega então na cozinha e vê aquela situação, né, as filhas dizendo: eu vi a laranja primeiro, não, fui eu que encostei nela primeiro, eu quero a laranja, mas eu também quero a laranja. E a mãe vai, pega a laranja, corta a laranja ao meio e dá uma metade para cada filha. Afinal, era a última laranja da casa, as duas filhas queriam, as duas filhas, vamos dizer assim, tinham direitos, né? Tinha direito à laranja, e cada uma recebe uma metade. E a mãe percebe que uma descasca e a sua metade fica com a casca e joga o restante fora. E a outra chupa o suco da laranja e joga o restante fora. Então ela resolve e verificou que as duas não ficaram tão satisfeitas assim, né? Então ela resolveu perguntar: para que vocês queriam a laranja? E uma responde: eu queria a laranja para fazer uma receita de bolo com a casca. E a outra diz que queria a laranja para chupar o suco da laranja. E essa história nos remete à seguinte situação: se antes nós entendermos os interesses, as soluções podem ser pensadas de modo a aproveitar integralmente os recursos que estão disponíveis. Nesse caso, uma poderia ter ficado com toda a casca e a outra poderia ter ficado com todo o suco. É uma espécie de referência para que a gente sempre se lembre, né?
Quando a gente estiver pensando em opções, no momento de desenhar, né, um acordo, desenhar um compromisso, verificar, será que nós estamos conseguindo aproveitar o máximo possível da interação negocial que está se formando, dos recursos que estão disponíveis para os dois lados, e as trocas podem ser feitas de uma maneira que os dois lados potencializem o ganho? Será que nós não estamos deixando desperdício sobre a mesa? Possibilidades de ganho que nós não estamos visualizando? Então, sempre que possível, desenvolver melhor as opções, partir de um ponto e desenvolvê-lo. E na medida que vamos entendendo melhor o que é importante para cada lado, as soluções otimais vão se desenhando de maneira mais efetiva. Essa é vamos dizer assim, a lição dessa história da laranja, Márcio. O senhor poderia falar um pouco a respeito da importância do planejamento, e aqui incluindo a questão da ambiência para uma boa negociação? Claro, com certeza. Em relação ao planejamento, tem um ponto de partida que talvez nos ajude bastante a entender a importância do planejamento. Se nós pensarmos uma negociação, né, dentro de um ciclo onde nós temos fases, uma fase de planejamento, uma fase de contatos iniciais, uma fase de contatos diretos para a negociação, depois uma fase de desenvolvimento, uma fase de fechamento, né? Se nós entendermos uma negociação dessa forma, vamos imaginar então uma fase de planejamento, uma fase de negociação direta com o outro lado e uma fase de avaliação do que foi feito. A fase mais importante de todas é a fase de planejamento. É a fase onde nós conseguimos estabelecer as estratégias, buscamos as informações importantes e funcionais, conseguimos estabelecer uma série de parâmetros prévios que podem nos ajudar no momento da negociação direta com o outro lado, da condução, né, da negociação direta com o outro lado, seja online, seja fisicamente, né, virtualmente ou fisicamente. Porém, muitas pessoas não planejam as suas negociações, vão diretamente para a fase, né, da negociação direta. Outras pessoas planejam, mas planejam de forma muito incipiente e às vezes com uma ideia de planejamento muito tradicional, voltada muito a posições, àquelas formas caracteristicamente tradicionais de pensar em aberturas, valores muito altos para abrir, para chegar num ponto médio, a linha de morte, o meu preço de reserva, o meu valor de reserva, né? Todos esses aspectos podem ser importantes em termos de entender o ponto médio e assim por diante. No entanto, são formas que nos tiram de um jogo mais colaborativo, colocam a gente num jogo mais competitivo, ou seja, quem vai ficar com o maior pedaço da torta. O planejamento efetivo, que nós conversamos lá no curso, basicamente leva em consideração um outro mapa, né? Um mapa que foi desenhado, estruturado dentro do método de negociação de Harvard, que leva em consideração 7 elementos: interesses, opções, legitimidade, compromisso, alternativas, relacionamento e comunicação. Com base nesses 7 elementos, eu consigo fazer um planejamento efetivo. Porque eu começo pensando, por exemplo, sobre todas as alternativas que eu tenho se aquela negociação não der certo. O que eu vou fazer? Qual é o meu plano B? Isso me dá liberdade, me dá inclusive um parâmetro para avaliar aquilo que está sendo proposto na negociação versus o que eu tenho fora da negociação. Me dá um parâmetro para avaliar, devo continuar aqui, me esforçando, tentando desenvolver ou não? Ou devo sair para conseguir aquilo que é importante para mim fora daqui dessa negociação? E o elemento alternativas nos dá esse parâmetro. Depois, os nossos interesses, o elemento interesses. O que é importante para nós? Qual é o grau e nível de importância de cada item? E é importante fazer
essa verificação antes de se entrar nas negociações. Porém, também, o que pode ser importante para o outro lado? Quais são as suas necessidades, suas preocupações, seus medos, seus impedimentos, né? Os seus interesses. Porque a partir daí eu consigo depois pensar no próximo elemento, opções, antes, no planejamento. Que opções podem fazer sentido para serem colocadas na mesa, que atendam os nossos interesses, os meus e os do outro lado, e os de terceiros sempre que possível, né? Então eu começo a já visualizar possibilidades, levo comigo 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades que flexibilizam a minha negociação, tudo antes. Depois, o elemento legitimidade, que me permite avaliar quais critérios objetivos podem ser colocados na mesa para sustentar as opções que nós colocamos para o outro lado. Que critérios objetivos fazem sentido? Que padrões externos, que padrões independentes podem ser utilizados para argumentar, para justificar, para ponderar e para persuadir o outro lado em relação àquilo que nós estamos propondo. Que padrões objetivos eu posso pedir para que o outro lado apresente, né, para que eu possa inclusive entender de onde ele está tirando a proposta dele, de onde ele está tirando as suas justificativas e como é que depois eu explico o acordo que eu fiz, o compromisso que eu fiz com base nesses padrões também. Então, quatro primeiros elementos no planejamento: alternativas, interesses, opções, critérios de legitimidade. Em seguida, eu penso no compromisso. Que compromisso eu poderia assinar? Que compromisso faria sentido? Um compromisso normalmente tem 3 pontos fundamentais que devem ser levados em consideração. Ele deve ser realista, ele deve ser suficiente e ele deve ser operativo. Em seguida, eu penso nos elementos de processo, os elementos que sustentam os outros elementos de substância, que é a comunicação e o relacionamento. Como está a nossa comunicação agora? Como está a minha comunicação com o outro lado? O que precisa ser feito para manter essa boa comunicação? Ou se ela não está boa, o que precisa ser feito para recuperá-la, né? O que eu preciso perguntar? O que eu preciso ouvir do outro lado? Que eu gostaria de saber, que informações que eu gostaria de colocar na mesa e que informações que eu gostaria de explorar. Tudo isso eu posso fazer com antecedência. E depois o elemento relacionamento. Qual a relação de trabalho mais efetiva, mais produtiva, mais construtiva que pode ser estabelecida para que a gente consiga alcançar os resultados que são importantes para nós? Relação de trabalho presume confiança, né? E presume fundamentalmente segurança. As pessoas precisam ter confiança, segurança e respeito. Como que eu posso estabelecer uma relação de confiança, uma relação de respeito com o outro lado, que sustente as nossas conversas, que sustente as nossas negociações? Então, tudo isso entra no planejamento. E é claro que a ambiência, ou você pensar o aspecto onde as pessoas se sentiriam melhor, onde seria mais produtivo, aqui no nosso escritório, no outro lado, no escritório do outro lado, que movimentos que nós fazemos, que mensagens que nós passamos quando nós fazemos essa escolha, ou num local neutro, né, que dependendo da situação pode ser o mais viável ou o mais adequado para aquele tipo de negociação. Então, lembrando, planejamento, fase principal da negociação. Como fazer um bom planejamento? Utilizar os 7 elementos do método Harvard de negociação, que nos dá segurança, estrutura e uma maior chance de acerto quando nós vamos utilizar o mapa que foi feito no planejamento no momento da condução da negociação. Perfeito, Dr. Marcelo. Uma outra questão que o pessoal do Núpia encaminhou para a gente aqui é a seguinte: por que a priorização dos interesses e não das posições é importante como instrumento para a obtenção de um acordo? Márcio, essa é uma pergunta muito simples e muito poderosa. A gente pode vinculá-la com o segundo princípio do método Harvard de negociação, que é concentre-se nos interesses e não nas posições. Por que isso? De forma geral, os negociadores mais efetivos, que têm resultados diferenciados nas suas negociações, eles entendem que é importante dar prioridade para aquilo que está abaixo da superfície das negociações
quando elas começam. Quer dizer isso? Na superfície estão as posições, os nossos pedidos, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente coloca como uma proposta para resolver aquela situação. Porém, muitas vezes essas posições elas são feitas de forma unilateral, então a gente está colocando aquilo, né, uma pessoa coloca à mesa uma posição que resolve o seu problema, a sua situação, atende somente aos seus interesses. O outro lado tende também então a colocar uma posição da mesma forma que atende os próprios interesses. E fica uma negociação muito mais truncada, né? Uma situação mais de barganha, onde se utilizam muitas táticas de pressão e de poder, exatamente com a ideia, com a intenção de fazer o outro lado ceder, ou seja, a minha posição prevalecer. O outro lado também atua dessa forma, então fica uma luta para ver qual das posições vai prevalecer. Quando nós vamos abaixo, né, vamos um pouco mais a fundo nas situações, descemos, saímos da superfície, tentamos entender o que está motivando os pedidos, o que motiva aquelas posições, nós chegamos nos interesses. Os interesses são tudo aquilo que é importante para nós, naquele momento, para conseguir aquilo que nós precisamos. Quando a gente se concentra nos interesses, a gente flexibiliza a negociação. Porque para um interesse pode existir várias posições possíveis que atendam os meus interesses. E levando em consideração os interesses do outro também, nós começamos a verificar que, colocando junto os interesses de ambos os lados, compreendendo bem os interesses de ambos os lados, nós podemos pensar em soluções que façam sentido para ambos. E essas soluções só aparecem quando os interesses são identificados. Por isso, o foco nos interesses. Mais foco nos interesses, mais prioridade nos interesses do que nas posições. E aí eu vou remeter àquela história da laranja que a gente conversou há pouco na pergunta que você fez. A posição seria eu quero a laranja. O outro lado também diz eu também quero a laranja. Fica uma disputa para saber quem vai ficar com a laranja. Os interesses estão ligados a para que você quer a laranja. Quando um lado revela eu quero a laranja porque eu quero fazer um bolo com a casca da laranja, e o outro lado revela eu quero a laranja porque eu quero tomar o suco da laranja, está vendo que o foco nos interesses, ou seja, para que eu quero a laranja, eu quero ter o resultado de um suco, a outra quer ter o resultado de um bolo, a solução fica mais clara. Então, descascamos a laranja, um lado fica com a casca e o outro lado com toda a casca e o outro lado fica com todo o suco. E ambos os lados conseguem satisfazer os seus interesses. Se nós ficamos com foco na posição, eu quero a laranja e eu quero a laranja, a solução pode ser quem tem mais direito à laranja, quem vai tentar ficar com o maior pedaço da laranja, e se a gente divide a laranja no meio, ficamos com parte daquilo que a gente queria. Quando a gente coloca o foco nos interesses, as soluções mudam, a negociação fica mais flexível e diminui o risco de impasse, de bloqueio. Por isso, o foco maior nos interesses do que nas posições. Agora tem uma questão específica aqui da área ambiental. Como que a gente faz para distinguir se um problema ambiental vai ser melhor solucionado pelos métodos autocompositivos na atuação ministerial, em vez dos métodos tradicionais de solução de conflitos? Márcio, essa é uma pergunta muito interessante e que eu diria assim, apesar dela ser específica, a minha resposta vai para um contexto, um cenário que pode ser utilizado de forma mais ampla, ou seja, em qualquer cenário a gente pode utilizar, vamos dizer assim, o mesmo critério de avaliação. Vamos entender que nas negociações, né, a partir do pressuposto de que nas negociações, em negociações construtivas, com foco nos interesses, né, com uma abordagem prioritariamente colaborativa, nós temos alguns possíveis resultados, alguns benefícios, né, que são fortalecidos e ampliados a partir de critérios. Né? O primeiro critério é o
Custo da transação. Quanto que custa utilizar, né, um método não adversarial versus um método adversarial? Quanto que custa utilizar, por exemplo, investir em uma negociação e, dependendo da situação, até um encaminhamento para uma mediação, versus quanto que custa um processo, quanto tempo ele leva, quanto pode ser avaliado os custos de oportunidade, né, de não se resolver aquela situação mais rápida e assim por diante. Então, o primeiro critério, custos da transação, que leva em consideração, claro, valores financeiros, leva em consideração também o tempo. O segundo critério é o impacto no relacionamento. Ou seja, aqueles atores vão estar negociando ou estarão negociando de forma contínua, né? O Ministério Público sempre conversando com aqueles interlocutores, né? Que podem ser as empresas, que podem ser órgãos governamentais e instituições específicas da sociedade, etc. Porque o impacto no relacionamento de um processo judicial sempre é mais lesivo do que a tentativa de solução por uma negociação. Então, se está em jogo o relacionamento, isso também é um critério importante. Toda vez que eu falo de métodos não adversariais, eu aumento as chances de preservar o relacionamento com os meus interlocutores, que eu vou sentar à mesa de negociação muitas outras vezes, por muitas outras situações. Se eu utilizo um método adversarial, o impacto no relacionamento é maior, né? O impacto negativo no relacionamento é maior, porque aí eu entro num processo de tudo ou nada, quem tem razão, quem não tem, quem vai ganhar, quem vai perder aquela ação, aquele cabo de guerra, né? O terceiro critério que pode ser utilizado para avaliar é a satisfação com o resultado. Resolveu? Quanto tempo levou? Né? Qual foi o resultado que se chegou? Por quê? Porque o controle sobre o resultado em processos não adversariais, por exemplo, como a negociação, é muito maior, está na mão das partes que estão negociando. O controle sobre o resultado, quando a gente leva para uma ação judicial, por exemplo, está na mão de um terceiro. Então, diminui o controle do resultado em relação às expectativas dos dois lados. Eu preciso verificar, porque às vezes o resultado sai, mas sai num tempo que não me favorece tanto, sai de um modo que não era a minha expectativa e assim por diante. Então, custos da transação, impacto no relacionamento, satisfação com o resultado, nível de controle sobre o resultado. E o último critério que pode ser utilizado aqui para se verificar, né, quando uma negociação, um processo não adversarial é mais interessante do que um processo adversarial, é a recorrência da disputa. A solução que foi adotada naquele momento, mesmo, por exemplo, de uma solução que foi apontada por um terceiro, um juiz, né, isso bota fim à disputa, bota fim ao conflito, ou dá início a uma nova rodada de conflitos, uma nova ação judicial, por exemplo, para compensar as perdas da anterior, uma nova ação judicial que vai numa outra direção para resolver o problema de fundo, né? Ou seja, efetivamente nós conseguimos resolver a situação ou a gente fez um movimento paliativo que depois volta o problema e a gente tem que continuar resolvendo aquele mesmo problema e os seus impactos, suas consequências durante anos e anos. 4 critérios que podem ajudar bastante na hora de fazer essa verificação, essa avaliação, né? Então, começando pelo último, recorrência da disputa, depois satisfação com o resultado, impacto no relacionamento, custos da transação. Se a negociação mostra mais vantagem em relação a esses critérios, sempre interessante começar por ela e insistir nela. Se, por outro lado, a situação específica pede, né, uma ação judicial, então eu sempre posso colocar na balança e avaliar a partir desses 4 critérios. Bom, meu querido amigo Marcelo Girardi,
Nós, infelizmente, estamos caminhando para o fim do nosso podcast, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta crucial. Queria saber que tipo de negociador deve ser o membro do Ministério Público? Meu caro Márcio, antecipadamente já agradeço aqui a participação nesse programa com vocês, dizer da minha felicidade, da minha satisfação de poder estar aqui junto com vocês, contribuindo, dividindo ideias, experiências e aprendendo com vocês também. E diria que essa pergunta é bastante interessante. Eu não me arriscaria a dizer qual é o tipo de negociador. Eu acho que isso é uma forma de restringir e deixar muito rígida, né, a visão sobre o tipo. Quando a gente fala, a gente coloca muitos limites, né? No entanto, eu acho que uma outra forma de ver e de perceber, né, essa reflexão que você sugeriu é qual é o tipo de mentalidade, né, que pode favorecer o integrante do Ministério Público e, ao mesmo tempo, também favorecer os resultados que ele busca, né, que é o melhor para a sociedade. Eu diria que é uma mentalidade mediativa, uma mentalidade integrativa, uma mentalidade de conseguir integrar as necessidades e os interesses das partes que estão negociando. E para isso é muito importante ter essa ideia de que o integrante do Ministério Público ele tem um papel muito forte de liderança e protagonismo. Na medida que quando ele propõe uma negociação, que ele propõe um caminho não adversarial, ele amplia a possibilidade de ter resultados num menor espaço de tempo, com menor utilização dos recursos, sejam os públicos, sejam os privados, com uma preservação dos relacionamentos, o que é fundamental dentro de uma sociedade, e, sobretudo, com maior controle sobre o resultado final. Então, essa mentalidade de integração, né, de que é possível sim resolver as situações integrando os interesses, combinado com uma mentalidade de liderança, né? Porque quando o integrante do Ministério Público propõe uma negociação, quando ele conduz uma negociação, né? Quando ele conduz também para um processo não adversarial, faz esse convite e insiste numa solução que pode ser consensual, ele está assumindo um papel de protagonismo fundamental que a sociedade precisa, né? Porque os resultados, os benefícios e as vantagens de se conseguir, né, na grande maioria dos casos que se consegue por meio de processos não adversariais, são muito grandes. Então, eu diria que quanto mais técnica se tem em negociação, quanto mais se estuda, se forma, se desenvolve nessa competência, maior a capacidade do integrante do Ministério Público de assumir esse protagonismo, de assumir esse papel de liderança para conseguir melhores resultados, independentemente, né, das nuances, né, que o judiciário ou mesmo os sistemas arbitrais estão sujeitos. Então, é como se criasse uma atmosfera, uma plataforma de solução não adversarial de conflitos efetiva. Então, assumir essa liderança, esse protagonismo, essa visão, né, de futuro, de mudança, de modernidade, de maturidade na forma de lidar com as diferenças, eu acho que vamos dizer assim, um bom propósito e um bom objetivo a estar sempre sendo alcançado e, né, colocado como meta de nova forma de atuar, de pensar a solução das situações que o Ministério Público vem fazendo de uma forma tão efetiva. Deixo aqui um grande abraço e um excelente final de ano para todos nós e que a gente possa ter um 2020 utilizando todo o aprendizado que tivemos em 2021, né? Utilizando todo o aprendizado que tivemos em 2020 para que a gente possa
vencer os desafios de 2021, mantendo sempre a nossa sanidade física e mental. Um grande abraço a todos. Meu querido amigo Marcelo Girardi, mais uma vez eu te agradeço de coração por ter aceitado o nosso convite para participar desse bate-papo a respeito dessa temática maravilhosa que já faz parte da realidade do Ministério Público. Também agradeço a toda a equipe do NUPIA por ter contribuído enviando os seus questionamentos para que eu pudesse repassar para o Dr. Marcelo Girardi. E por fim, como não poderia deixar de ser, registro aqui os meus mais sinceros agradecimentos a todos vocês que acompanham os podcasts da Escola Superior. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro. Finalizamos aqui mais um episódio do EZUMPcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Não perca nossas próximas postagens.